Olá, amigos e amigas que surjam a butir nessa lida pecuária, tudo bem? Marcelo Comparini, aqui da Potencial Consultoria Pecuária, e trazendo, né, como prometido, o nosso grande amigo aí, Jorge, grande consultor aí na parte de nutrição de bovinos, atendendo fazendas aí através da empresa de sua propriedade, a GDB Soluções, trabalhando aí firme com a parte de nutrição de precisão, tanto para bovinos de leite quanto bovinos de corte. Então, como a gente sempre faz aqui, eu vou deixar que o próprio Jorge se apresente, conte um pouco da história dele aí, alguns casos de sucesso que ele tem aí, para a gente começar esse bate-papo. O Jorge é um grande amigo nosso aí dessa vida pecuária aí também. Então, Jorge, seja bem-vindo aí ao Potencial PEC 1. Cara, se apresente aí, conte sua história, que é mais interessante do que a gente ficar falando aqui. Bacana, Marcelão, bacana. Cara, obrigado aí pelo convite. Assim, é uma honra estar conversando com você aqui, com o pessoal. A gente, como diz, vem desde o moleque sujando a botina e meu pai é produtor, a gente praticamente nasceu debaixo de uma vaca, né? E graças a Deus a gente teve a felicidade de continuar trabalhando com isso, tendo uns companheiros muito bons aí na nossa caminhada. Graças a Deus sou muito feliz porque faço. Bom, Marcelão, eu assim fiz zootecnia, acabei formando em veterinária em Lavras em 2007, né? Tive uma passagem lá esplendorosa, acho que foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida, ir para Lavras, estudar. De lá, como você sabe, a gente teve uma passagem também muito boa, além de conviver lá com grandes nomes da pecuária de leite lá, o professor Marcos Neves. Depois eu tive uma participação muito boa, com muito estágio lá com o Adilson, através na época da Consulpec lá com o Marcelo Bazan, e foi lá basicamente que a gente começou o nosso contato. Então, depois disso, a gente se veredou nesse mundão aí de, meu Deus, aí trabalhando especificamente aí com nutrição, né? E nessa jornada toda, a gente já são 20 anos, né? Aprendemos muito todo dia e a gente vem fazendo um trabalho hoje muito mais focado e voltado, tentando dar montar algumas estratégias, né, para os produtores, né? E isso é bem interessante porque você vai viajando, vai pegando experiência, vai conhecendo muito cliente que às vezes está até na frente do que você tem para levar, e aí aquele cliente acaba te desafiando a você buscar novas informações, novos conhecimentos, e isso vai juntando isso tudo, e no final isso vira uma bola de neve crescente sem parar, porque você está todo dia conversando, todo dia resolvendo problema, todo dia buscando informação, e eu acho que é isso que nós vamos tentar compartilhar com o público aqui. Cara, isso é muito bom, né, Jorge? Essa empurrada aí que a gente tem que tomar de vez em quando, aí, de vez em quando não, quase sempre, né? Faz a gente crescer profissionalmente muito, muito mesmo, assim, para sempre estar buscando mais, trazendo mais, né? Não vou falar correr atrás, porque acho que correr atrás não, a gente tem que Correr na sempre frente, né? correr na frente, né? Entendeu? Então, né, como diz um cliente meu, rapaz, a gente não pode, a gente tem que ser pitoco, né, para não ter rabo para os negros pegar. Mas é isso aí, cara. Eu queria deixar só explicar aqui que às vezes isso aqui não tem nada montado, né, Jorge? Nós não fizemos Não, perguntas, não passamos pauta, não fizemos nada. Isso aqui é igual mesa de truco, né? Tá dois caras aqui para conversar a respeito de nutrição, né? Claro que a intenção é que o Jorge possa sair com mais rápido que eu, mas isso aqui nós vamos estar trocando ideias, é um bate-papo mesmo para a gente tentar passar para vocês, né, a melhor forma, da melhor forma possível, da melhor forma didática, da melhor forma prática, né? Esse assunto que vem hoje batendo forte aí e preocupando a moçada, né?
Jorge, porque nós estamos num mercadão muito incerto. Arroba está estourando, mas dólar também está estourando. Nosso boi já está encostando no boi dos Estados Unidos. Então, a concorrência vai começar a ficar boa. Leite a gente não sabe como é que está. Uma hora está muito... a exportação está abrindo, leite em pó está subindo, a perspectiva de subir, mas logo chega a nossa entre-safra e tanto no boi como no leite, e os custos de nutrição, né, Jorge? Como é que nós vamos blindar? Acho que por isso que a gente colocou essa frase tema aí, né? Milho no preço de soja, soja no preço de boi e boi valendo ouro, e ainda toda essa dificuldade de prever nosso clima, né? Dessa safrinha, porque a safra já foi horrível, principalmente se a gente pensar em fontes energéticas aí para o negócio. Cara, eu queria que você comentasse aí como é que você está vendo, como é que você está levando para os seus produtores aí, a turma que você atende aí, como é que você está tentando blindar, né? Blindar eu acho que é meio complicado, mas como é que você está tentando moldar aí essa parte de nutrição, de custo de nutrição nessa perspectiva de túnel sem uma luz lá no fim do túnel, um negócio mais bem obscuro aí. Cara, mostra aí pra Marcelo, gente. eu acho que você foi muito feliz no tema aí. Eu costumo dizer assim, né? Há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a gente ia para um congresso lá de pecuária de direito, pecuária de corte, escutava um Moacir Corse falar, né? Um Vidal Faria falar, os caras assim que a gente idolatra até hoje, pessoal. A conversa era sempre a mesma, né? Intensificar, aumentar a produtividade, a demanda mundial aumentando de alimento, e a gente via os caras conversar disso lá atrás e a gente, né, calorão lá, fala, pô, esse cara tá falando, bicho, hoje, né, você vai ver aí o produtor reclamando que o preço de leite tá ruim, que o milho, né, o cara que plantava, eu sou do interior de São Paulo, minha família, né, praticamente se extinguiu o produtor, agricultor, no interior de São Paulo, naquela região ali mais do oeste, virou tudo cana, tudo em função da questão climática. Então, a gente via que realmente o cenário ia mudar. E hoje, a gente vivenciando isso no dia a dia, a gente acaba de concretizar que o produtor hoje, realmente, ele está numa condição melhor, mais tecnologia, mais informação, mas o planejamento hoje da fazenda acaba sendo o gargalo. Eu vejo assim, tem cliente hoje que a gente acaba começando o trabalho e a gente já é obrigado a falar, né? Assim, ó, nós vamos 2, 3 anos para a gente tentar colocar você numa condição de equilíbrio para daí a gente poder realmente galgar resultado positivo, né? E mudar toda uma cultura, uma mentalidade, às vezes, né, de fazer o pecuarista virar agricultor. Acho que você mais do que eu, né, Marcelo, sabe muito mais do que isso. Você maneja pasto 24 horas, até dormindo você está sonhando com pasto. Então, você também vai poder discorrer muito sobre isso. Mas, basicamente, hoje, Marcelo, pensando em nutrição, é fazer comida. Se você vai fazer comida a pasto, se você vai enfenar, se você vai fazer pré-secado, se você vai blindar a sua questão de grão, fazer milho úmido, fazer milho reidratado, né? Se você vai fazer alguma fonte de leguminosa na sua fazenda, vai ter um cultivo de alfafa em algumas situações aí para o pessoal do leite, né? Se você vai pegar um pasto, vai enfenar para você conseguir trabalhar com a sua lotação mais constante. Acho que hoje esse cenário hoje a gente discutiu e não existe receita de bolo, né? Isso que é o mais interessante, né? Cada sistema vai pedir uma situação. Mas falando especificamente hoje aqui, que a gente trabalha 70% do nosso negócio aqui é gado de leite, né? A gente vem com um trabalho muito forte, muito crescente em melhorar a qualidade da silagem de milho, né? A gente faz conta aí, tudo que é conta que a gente faz, no final, a silagem de milho é a comida mais barata que um sistema pode ter para produzir carne ou leite. Ah, não, Jorge, mas eu posso adubar pasto e não sei o que. Você pode, mas no pasto
você vai ter que complementar com alguma fonte energética. Então, no final, essa conta nós fazemos direto, Marcelo. Depois, uma hora, nós podemos fazer uma live, um bate-papo só como isso, só com isso. Mas se você hoje planilhar o custo de uma silagem de milho, né, produzida no coxo, que eu brinco aqui, fazer uma silagem de milho no coxo, que é você pegar o seu capim lá com 14, 15, 16 de proteína, 20, o que for, e você ir chegando esse material no mesmo valor nutricional da silagem de milho, hoje ele fica mais caro do que você produzir uma silagem de milho medianamente com tecnologia. Então, a conversa base é assim, né, Marcelo? Ah, não, eu quero ser eficiente. Por onde que eu começo? Primeira coisa é volumoso, seja pastagem, seja alimento conservado, né? Isso é o gargalo de qualquer negócio, seja você mexendo com as fazendas que você mexe aí de 10, 20 mil vacas, seja eu mexendo com fazenda aqui com 1.000, 1.500 vacas em lactação, no final o gargalo, a base é o mesmo. A conta, né, cara? Eu tinha muito isso aí na época principalmente quando começou esses lances de compost aqui para o Triângulo Mineiro, né? Cara, a turma fala assim, tem que sair de pasto, isso não aumenta leite, e a gente tem que ir para composto, assim, moçada, o custo de volumoso, seja ele a pasto, seja ele a fechado em confinamento, vai representar de 10, 12 a 18, 20%, gente, é independente. Se você não for eficiente na trajetória de produção de volumoso, cara, a sua base está toda arrebentada. Falando, né, só o Roger falou, isso aqui é um jogo de truco, então, cara, hoje a gente está ouvindo falar muito do capiaçu, né? Sim. Isso é muito interessante trocar uma ideia contigo a respeito disso. Você mostrou aí que essa produção da silagem de milho, né, quando muito bem feita, a gente tem que ver o custo final de dieta, né? Não é o custo por quilo de volumoso, de quilo de matéria seca de volumoso, mas o custo final da dieta, seja ele do boi, seja ele da vaca em lactação, confinada ou não, né? A gente sabe muito que pessoas que trabalham num sistema mais misto, né? É pasto nas águas e forragem conservada aí, dada no coxo aí na época da seca. Mas então, como a gente está trocando essa ideia de blindar, a gente vê muito a nutrição hoje do boi, né? Tá se aproximando muito da vaca. Há 5, 6 anos atrás, você não ouvia falar nada de amido para boi, né? Isso aí. Já se falava para vaca, né? Isso aí. Hoje o boi já está chegando no amido, hoje nós já estamos formulando para a vaca em aminoácido. Então, ele está chegando, ele vai alcançar ela uma certa E é hora. bem interessante isso aí que você, cortando um pouquinho, mas você falou agora, que é o seguinte, tem uma passagem minha aqui num um produtor grande, um agricultor, na verdade, que virou pecuarista em função do casamento. O troço está engraçado aqui. Mas ele, um dia, a gente lá fazendo conta, isso já tem exatamente isso que você falou, já tem uns 5, 7 anos. A gente fazendo conta lá da dieta lá dos animais e, de repente, nós passamos uma dieta na mesa sentada para bater o martelo, é isso aí, tá tudo certo, beleza? Ele olhou para nós lá assim, olhou para mim e falou, vem cá, quando eu produzia 100 sacos de milho por hectare, vocês davam tantos quilos de milho, né, de fubá na dieta. Agora eu produzo 200 sacos de milho por hectare e você está me dando a mesma quantidade de milho na dieta. Tem alguma coisa errada. E nessa época ainda, é tão engraçado, Marcelo, nessa época ainda, não tinha, isso foi em 2013, não tinha laboratório para análise de amido no Brasil, cara. Não. Então, olha para você ver como é que as coisas mudaram muito rápido, né? E ainda em alguns locais que a gente anda, você vai mais para o norte, você vai até o pessoal um pouco mais aí que trabalha mais a pasto, esse conceito ainda, né, de entender qual que é o carboidrato, né, que faz com que o animal ganhe mais peso ou produza mais leite, é o amido, né? E isso ainda é um entrave ainda quando você vai conversar para definir a questão da nutrição, porque aí entra todo o romantismo, assim, não, mas é porque eu vou plantar o capim, né, BR no fulano não sei de qual, Beltrano não sei de qual,
e esquece que no final, quando nós estamos falando em sistemas, né, confinado, ou mesmo, então estamos falando animal a pasto, quando eu vou formular um proteinado também, você vai ter um desempenho melhor. Se você tiver um proteinado formulado à base de milho, você vai ter um proteinado formulado com casca de soja, com palha, com qualquer outro subproduto. E quando você está num patamar em que o seu animal tem uma exigência, né, maior, que necessite isso, quanto mais a dieta for fibrosa, mais você precisa de um alimento menos fibroso. Isso é básico. Então, eu interrompi você quando você falou isso, é muito interessante, porque quando a gente vai hoje para os sistemas hoje, seja ele a gente fazer uma suplementação a pasto, seja a gente fazer um semi-confinamento a pasto, seja a gente realmente produzir leite com eficiência e produzir carne com eficiência, o amido está na história. Daí o motivo todo do tema de hoje, né? Vai faltar milho, vai faltar soja, e aí como é que nós vamos fazer? Por quê? Porque não tem como você produzir hoje com eficiência se você não tiver o amido na história. E quando você vai também olhar para o lado da proteína, vai ser difícil também você sair fora da soja. Exato, né? Exato. Esse acho que é o grande medo, né, que está assolando a turma agora. Hoje, cara, eu levantei, né, e quando abri o Zap, pô, tava lá, no grupo notícia X revista aí, olha só, ganho a lucratividade, a rentabilidade do produtor, do pecuarista no confinamento deste ano. Isso é notícia, não sou eu que estou falando, não. Pode chegar a R$30 por arroba. Pô, grande empresa de nutrição falando um negócio desse. Falei assim, cara, não vou nem lavar a cara ainda, vou nem escovar os dentes, eu vou ver o que é essa conta aí. Beleza, fizemos uma conta de trás para frente, do jeito que a turma falou, e nas minhas contas não está fechando bonito igual os caras estão falando, Jorge. Né? Isso, por exemplo, eu fiz conta com diária de boitel, fiz conta com diária de particular, como que eu chamo aqui, você entendeu? Que é da fazenda. E, cara, não tava legal, não tá bonito dessa forma, né? Na conta deles estão deixando R$600 por boi. Eu falei assim, porra, R$600 por boi, o cara tem que confinar hoje 50 mil cabeças, não pode, né? No preço da reposição do jeito que tá e tudo mais. Mas, tirando essas condições, né? A gente sabe que o confinamento, como estratégia, de uma ferramenta estratégica, né, para se você ser muito bom na recria, ele dentro da sua fazenda vai te dar um desafogo muito grande. E sim, quando estão falando da condição de leiteria, né, da vaca de leite, da vaca em lactação, de alta produção, intensificado realmente na mais alta estirpe da produção, o que acontece? Não tem onde fugir, né, Jorge? Não tem como sair da nutrição. Eu não posso simplesmente falar assim, cara, amanhã ou eu saio da atividade, ou amanhã eu vou abrir o barracão e falar assim, ó, moçada, vai mimosa, viaja aí, vai caçar uma braquiária aí para vocês verem o que vocês ajeitam, porque o tio não dá conta mais de tratar. Então, nós não podemos fazer isso. Tem coisas que, vou usar o termo engessado, mas engessado pela atividade, pela a posição que a posição produtiva que a atividade está. Não tem como eu sair disso aí. Então, sim, é onde que nós temos que buscar sempre a viabilidade, né? Na parte de nutrição, principalmente porque é o custo mais alto dentro da atividade da parte de leite, né? E na parte de corte, tirando a reposição, ele também é o grande impacto. Então, cara, que hoje você vislumbra, né? Nós passamos um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, a hora certa, né? Vamos colocar assim, da primeira compra do milho, né? Que você estaria aí na boca da colheitadeira, tendo essa teoricamente, né? Claro, porque esse ano deu uma atrasada e tudo deu, a chuva atrasou, tudo mais atrasou. Como a safrinha, nós estamos com grande medo também de não
sair essa produção toda que eles andam falando aí. Isso aí. E nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que fazer, nós vamos, né, falando da leiteria, e nós estamos falando de quem for confinar. Então, cara, o que hoje, né, a gente até chamou na live aí para o milho reidratado, para o sorgo reidratado, eu acho que a gente... O que você tem visto hoje, cara, nessa tecnologia que é recente, né, é muito recente, começou no leite, né, começou no leite, e hoje a turma do corte está usando numa quantidade até eu acho que poderia estar usando mais, né? Mas hoje ainda não atingiu toda essa esquematização. Mas o que você hoje você vê sobre essa reidratação, umedecer novamente esse milho como forma de estoque, como forma de amido? Cara, eu queria que você falasse aí para nós a respeito disso aí hoje, como é que você está usando essa tecnologia aí, e quando você está usando, e o porquê que você está usando, né? Como você indicaria esse negócio hoje, dentro desse planejamento? Marcelão, é fantástica a colocação sua e a pergunta, porque acho que esse que é o ponto, né? No final, foi como a gente começou aí a conversa. O desafio foi grande esse ano, seca, né? Tivemos problema de cigarrinha, né? O negócio veio lá do sul para cima, né? A gente tem notícia, eu tive com alguns paranaenses aqui há 10 dias atrás. A conversa é triste, né? Alguns pecuaristas lá no sul estão tendo que realmente diminuírem ou venderem seus rebanhos, né? Porque realmente na condição mais intensificada, em que o pessoal depende realmente de alimento conservado, eles estão tendo problema e estão vendo que não vão ter alimento para tratar, né? Falando especificamente aí de silagem. Então, como é que nós estamos fazendo? Nós ainda assim, quem conseguiu produzir toda a sua silagem, tinha um inventário bom, né? O cara tinha estoque, a gente está sugerindo para esses clientes que eles consigam estocar 100% do seu milho grão, né? 100%, e não tem choro, né? Cara, você fez a silagem, primeira coisa é a silagem, você fez a sua silagem, seu inventário está bem contabilizado, você vai conseguir, né, fazer o seu ciclo aí de produção anual com um estoque ok, né? Você vai... O que acontece muitas vezes assim, Marcelo? Isso é normal. A gente tem cliente que, assim, com esse boom da soja e do milho, isso aí balança o pensamento de qualquer produtor, porque ele fala, pô, hoje se eu vender 1 hectare de milho, eu vou faturar 15, vou faturar 17, 20 pau. Cara, por que eu vou guardar isso aí para poder tratar de vaca, tratar de boi? Quer dizer, já vou vender, né? Então, é nessa hora que todo o sistema começa a entrar em colapso, porque aí você passa a não fazer o estoque que você precisa e ficar no mercado. Eu acho que aí é o pior dos cenários, né? Então, acho que primeiro de tudo isso tem que ter um bom profissional, né? Fazendo conta. A gente vê muito assim, né? Eu tenho muito problema aqui assim até hoje. A gente passou agora a cubar silo, né? Realmente tem fazenda hoje que as fazendas maiores que a gente atende, os caras já pesam, né? Então isso facilita muito, né? Mas quem não pesa, cara, a gente tem que fazer um planejamento, uma previsão nivelando por cima. Não dá para você chegar lá e falar assim, esse ano eu pesei 2 carretas e cada carreta deu 2.000 quilos, cortei 100 hectares, cara, esquece, não bate. 100% das vezes não bate. Chega ali em outubro, novembro, a fazenda já está sem estoque. É impressionante, né? Cara, o que eu acho interessante, nós estamos falando, o bom disso tudo, que quanto mais a rocha acomode, né, quanto mais ela fica mais cara, quanto mais ela fica mais difícil, começa a profissionalizar os caras, né? Cara, quantos confinamentos, quantas fazendas de leite que os caras... Não, silagem é à vontade. Pô, silagem é à vontade. Hoje, num preço de 100 pau um saco de milho, cara, você tá louco, moço. Você não está fazendo a conta, né? Você não está fazendo a conta de acordo. Então, isso eu acho muito interessante. Esses valores vão achatando
ao mesmo tempo que tira muita gente do mercado, vão deixando os que sobram muito mais profissionais, muito Sim, mais exigentes, né? E isso reflete na gente também, mas sim. com a condição de trabalho muito acima do que a gente via há 2 anos atrás. Né? Nego hoje já pensa, fala, cara, eu vou comprar um vagão e eu tenho que pagar 10, 15 pau a mais nesse vagão para ter uma balança, Isso né? aí, Porque isso isso aí se aí. paga com 3, 4 meses, dependendo do erro que ele tinha, né? Igual você falou. E não é só isso, o erro não é o erro financeiro, né, cara? Você imagina você chegar faltando 2 meses, seu silo acabar, né? Os seus Marcelão, estoque de esse grão ano acabar, agora, o pessoal teve que comprar silagem aí de R$ 400, meu amigo. Entendeu? 400 pila, cara. E é o que você falou, o problema não é você comprar, o problema é o que vem puxado com isso, porque aí você não compra um material de qualidade, você tem que readaptar os animais, se você está com um confinamento, você tem que adaptar tudo de novo, de repente aquela silagem não é mesmo matéria seca, não é mesmo amido, só de você desensilar ela, você já está tendo problema de respiração e perda aeróbica. Então, assim, vira uma bola de neve. Então, assim, no final, Marcelo, acho que é importante esses bate-papos que você vem promovendo aí, com bastante gente boa na prática. No final, eu acho que isso aí serve para tentar alertar, né, quem está no negócio, ou quem está querendo entrar, ou quem está no fio da meada, como diz, né? Começar a se ater a esses detalhes, né? Porque a coisa você não faz num curto espaço de tempo, a coisa demora. Para você fazer um planejamento bem feito, cara, vai no mínimo um ano para Exato. você realmente conseguir, né, entender o que está acontecendo, né? E assim, eu falei, é muito curto prazo. Tem fazenda que a gente está aí há 10 anos que tem coisa que a gente não acertou até hoje, entendeu? Então, especificamente falando da questão desse planejamento, Marcelo, eu acho assim, se nós pegarmos agora quem fez o dever de casa até agora, conseguiu fazer seu estoque, conseguiu ou produzir o seu grão, né? Tem muita gente aí que vai terminar a boia Páscoa, eu não tenho estrutura de confinamento, eu quero terminar meu gado a passo, mas ele foi lá, fez uma trava, já comprou uma parte do insumo, soja agora mesmo essa semana, tinha contrato de soja aí, FOB, a 2.330, 2.360, teve muito cliente que fechou, né? Então, eu falo assim, você hoje, acho que o mais importante do negócio é você medir o tamanho do seu risco, né? Porque a gente ainda tem, né, produtores agora, nessa época ainda, dependendo da safrinha. Sim. Meu amigo, é um risco altíssimo. Cara, o que você bateu muito, a gente até falou, né, na headline aí, no título da live aí. Desculpa aí, Marcelo, tem que acender a luz Não, aqui. esquenta não. O que acontece? Realmente, cara, o planejamento, eu acho que é o maior das tecnologias, né? A gente fala, Concordo. pô, claro, que você não vai perder um silo porque você não usou uma lona decente, né? Porque você não compactou, você não vai fazer um reidratado e vai vai dobrar a quantidade de água necessária, às vezes, para ter a matéria seca, né? Então, assim, não estamos falando a maior tecnologia e se torna mais barata, né? Que dá maior retorno, você não está investindo quase nada para ter um puta de um resultado, que é simplesmente o planejamento. Eu falo muito aí na gestão CCC, né? Caderneta, caneta e calculadora. Então, o que acontece? Não precisa muito mais do que isso para um cara se organizar dentro da. O resto é Bacana. cereja de bolo, né? O resto é uma coisa, né? Um software é outra coisa. Mas, cara, você pontuou muito massa aí essa relação com o planejamento, que eu vejo como a maior das tecnologias e uma das menos utilizadas, né? O cara fica preocupado. Como ensilar ou reidratar o milho para ensilar? Como que variedade de milho, né? Essa é uma outra boa live para a gente fazer. Sim, Com variedade de milho utilizar para poder. Cara, pô, velho,
se você não sabe nem quanto você vai gastar, É né, isso aí. quantas toneladas você vai ter que produzir, o que você está querendo saber de raio de variedade você vai plantar, moço? Né? Então, assim, isso é muito interessante, cara. Isso é muito, muito, muito. Cara, dentro da questão, voltando lá um pouco atrás, a gente comentou lá, falando até do capiaçu, do fibroso, e da necessidade do amido, né, com relação Aham. a aumento de produção, né? O amido vai Aham. trabalhar muito, muito bem a parte de proteína microbiana, quando muito bem Aham. ajeitada, e proteína microbiana é uma coisa que Deus deu e é de graça, e a gente Isso tem que aí. saber usar esse negócio aí. E uma das É coisas isso aí. muito bem feitas para ser trabalhado é essa proporção de amido na dieta. Pensando nisso, nos valores de milho e nisso aí, cara, com que olhos, né, realmente, eu vou perguntar outra vez, assim, com que olhos você vê a utilização do sorgo reidratado? Né? Eu Entendi. consigo fazer uma dieta, cara, por exemplo, com o meu capiaçu, uma dieta que com a vaca de média produção ou mais baixa produção, usando, Consegue. né, isso aí, um reidratado com isso aqui, eu consigo ter uma Consegue. melhora no amido do sorgo com o meu capiaçu e Consegue. fechar o negócio, né? Por exemplo, Consegue. então, cara, e conta um pouco dessa história aí do que você tem passado aí Marcelão, não eu, só eu o vou falar capiaçu, não bem, é só isso não, eu né? vou, eu vou falar bem na prática para você, porque assim, não dia é bonito eu chegar aqui e falar para você, não, o capim capiaçu pode fazer, cara. Eu acho que assim, eu não vou me entrar nesse mérito, mas falar assim, a minha experiência prática até hoje, aonde eu fiz conta, né, e visitei cliente, acompanhei cliente que tentou mexer exclusivamente como uma única forrageira. Porque o problema é o seguinte, você imagina assim, ó, o que é média produção? É 10 litros? É 20 litros? Né? Depende. Se você for aqui, por exemplo, no sul de Minas, média produção hoje é 20 litros. Depende se você for lá no Nordeste, é 10. Né? Se você for no Rio Grande do Sul, é 25. Se você for no Paraná, às vezes, uma média lá é 30. Os caras top é 45, entendeu? Não, Então, e até mesmo, né, dentro da própria fazenda, né, cara, você tem é a puta variação boa. aí no... Boa, então eu gostei demais dessa colocação sua. Então, assim, Marcelo, eu vejo assim, ó, acho que a melhor tecnologia, se é o reidratado de milho, se é de sorgo, é aquele que você consegue fazer bem feito. Eu falo isso muito. Porque às vezes você chega numa propriedade, o produtor está lá, né? Ele está comprando fubá, né? Aí ele fala assim, fala, Jorge, cara, eu não tenho condição, né, de produzir aqui na minha propriedade o milho, o grão. Eu tenho que produzir a silagem no verão, né? E na safrinha eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar porque dando um comparativo para esse perfil de produtor que às vezes ele não tem condição de ter uma plantadeira, de ter uma adubadeira, de ter uma ensiladora boa, ele não vai colher de automotriz, ele está com a maquininha dele lá, então o esquema dele não propicia ele embutir muita sofisticação, porque ele não vai conseguir fazer e vai aumentar o risco dele. Quando Exato. você fala assim, eu já estou pensando num animal de média produção para fazer capiaçu, Marcelão, beleza, estou pensando em fazer sorgo, beleza. Você já produz seu capiaçu, você já tem aí? Beleza, eu já produzo. Então, o que precisa fazer para melhorar esse capiaçu, para a gente tentar tirar o máximo disso? Porque hoje eu fiz um diagnóstico aqui na sua propriedade e eu estou vendo assim, que os seus animais com esse padrão de alimentação, se você entrar com a silagem de milho hoje, vai mudar quase nada. Se eu pegar esse capiaçu hoje, cortar ele no ponto que precisa ser cortado, ensilar ele bem ensilado, numa matéria seca, beleza, né? E aí, nós vamos produzir um sorgo no verão, e uma parte da área você vai fazer um sorgo para silagem, outra parte você vai fazer granito, porque você não quer arriscar ainda na silagem de milho, porque você acha que você não está preparado. Uhum. Beleza, Marcelão. E falando especificamente em fazer o sorgo reidratado, cara, a diferença entre sorgo reidratado e milho reidratado, basicamente falando do ponto de vista nutricional, nós estamos falando de um material com um amido mais duro, mais vitro, que é o sorgo, né? Que o grão é pequeno,
e que você precisa de ter um tempo de processamento, de moagem, uma máquina boa para fazer isso, e num outro material que você já está praticamente, qualquer moinho que você compra aí, moe o milho. Se vai ficar com 1 milímetro lá, que a gente fala hoje aí, você quer trabalhar com 400, 600 micron, né, de diâmetro geométrico do milho moído, um fubá, né? Se você vai conseguir isso aí, cara, nós estamos falando de um ajuste fino demais, mas você moer o milho, todo mundo consegue. Se vai moer do jeito que precisa, se não vai. Agora, a sorgo, eu já fico um pouco preocupado, porque se realmente você não tiver uma peneira lá, se o seu moinho não for um moinho bom, você não vai conseguir quebrar esse grão do jeito que precisa, Marcelo. E você precisa de um tempo de silagem desse reidratado maior, o dobro, no mínimo, eu vou te falar, para você não ver isso nas fezes. Exato. Então, assim, pensando aí você fala assim, mas em custo, Jorge? Você fala assim, pô, hoje nós temos uma saca de milho de 85, daqui a pouco nós vamos ter um sorgo aí de 55, de 50. Marcelão, beleza, se é isso que o produtor consegue comprar, vai ter disponibilidade, ele planejou isso, entra dentro do orçamento dele, que eu posso te dizer o seguinte, Marcelo, em rebanhos de alta produção, com 30, 35 de média, onde eu já trabalhei com sorgo, esse laje de milho, o resultado foi fantástico. Quem deixou de fazer hoje, né, milho reidratado de sorgo e está fazendo de milho, é por questão mais operacional e, vamos falar assim, de mercado. Porque o produtor que ele usa milho reidratado o ano inteiro, ele, às vezes, uma hora ele está sem caixa, ele não consegue ensilar aquele milho reidratado em tal época, aí ele vai procurar sorgo para comprar, essa relação tá ruim. Se ele pegar numa época que nem hoje, né, você não compra sorgo hoje para reidratar, você compra milho. Se for fazer hoje a relação, né, de custo-benefício. Então, acho que depois que o produtor aprende a mexer com isso, e ele não... Aí tem a diferença, né, Marcelo, de quem produz e não quem produz. É lógico que se a fazenda produz o sorgo para ela, encaixou no manejo, na rotação, na sucessão de cultura dentro da fazenda, né, ela precisa passar o sorgo lá, o agrônomo dela falou, ó, você pôr sorgo esse ano aqui vai ser melhor porque deu uma praga aí, com o sorgo você vai, ó, esse ano a previsão de chuva não tá boa, entra com o sorgo, que pelo menos com o seu sorgo você diminui o seu risco. Então, assim, aí tem outros critérios envolvidos, mas nutricionalmente falando, né, a gente tem condição de comparar um com o outro, sim, sem afetar desempenho. Muito interessante, Jorge, muito interessante. Isso uma coisa que tem que sempre ser falado, que eu acho que a gente tem que pontuar sempre com o produtor, não é simplesmente custo por quilo, né? Não é simplesmente... Sim. Claro que tecnologias estão aí, né? Todas elas são aceitáveis, todas elas são aplicáveis. Agora, o que manda nisso aí, para mim, no meu ponto de vista, é o que a fazenda aguenta, né? O que a fazenda dá conta de realmente receber, igual você falou. Às vezes não tem condição dessa sofisticação, de toda essa emblemação, porque o meu vizinho usa e eu teria que estar usando, porque a vaca dele come isso e está dando 40 de média de curral, e a minha, se eu der... Não é, cara. Você... Eu acho que existe a receita de bolo, existe. Dessa forma. Cara, não nutricional, mas segue algumas coisas que... E se? E o porquê? E se fizesse dessa forma? Poderia estar assim? E se meu rebanho? E se minha... Então, essa receita de bolo tem que ser feita, né? Que é esse planejamento, que eu não estou falando assim, todas as fazendas merecem e precisam e devem ter, né, o milho reidratado? Não. Né? O que eu estou falando aqui da receita de bolo é: senta aí na varanda da sua casa e pensa, a minha fazenda precisa... Esse sim é uma receita de bolo. Sempre, em qualquer tecnologia ser tomada, né? E no fim, Marcelo, isso é importante que você pontuou agora, que me lembra uma coisa. Eu acho assim, a gente às vezes cada um faz a conta do seu negócio do jeito que se sentir melhor. No final, você tem a turma da gestão, você tem o profissional do custo, mas você tem produtor que se sente confortável de falar assim, ó, eu produzi o meu milho a 50, mas ele entra no meu custo a 85. Cara, beleza, né? Sem problema.
desde que no final o seu negócio dê resultado, tá tudo certo. Agora, eu discordo um pouco às vezes, Marcelo, quando o resultado não tá bom, né? O produtor, nós sabemos, né, que ele é produtor de carne ou de leite, ele não é produtor de grão, né? E ele começa a ter o negócio dele penalizado, né? Por ele não usar a eficiência ou ineficiência que ele tem na produção alimentar. Porque no fim, você tem que ser um bom agricultor para ser um bom pecuarista. O fim é esse. Você pode pegar qualquer fazenda hoje aí, você que dá a consultoria, aí você pega uma Naviraí lá, o nosso grande amigo Claudinho, eu falo assim, toda vez que eu vou visitar a fazenda dele lá, eu aprendo muito, porque sempre ele está desafiando o sistema dele com uma tecnologia. Posso falar para você que, assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que a fazenda hoje, o pecuarista que mais entende de silagem de espiga hoje no Brasil é o Claudinho. Buscou know-how, buscou conhecimento, né? Exato. E ele tem um motivo por que ele faz isso lá, né? Você vai ter hoje, tá aparecendo muito hoje na pecuária de leite mais intensificada, o pessoal que está investindo em alfafa, né? Tem fazendas grandes no Paraná já com alfafau aí de 200 hectares, com fértil irrigação. Você vai aí para o Centro-Oeste, você vai ter o sorgo reidratado em confinamentos aí gigante. Então, fala assim, no fim, Marcelo, você vai ver que esses cases de sucesso, esses produtores de sucesso, eles estão produzindo alguma coisa dentro do seu negócio com base na agricultura de forma muito eficiente. Eu acho que no final do nosso bate-papo, eu acho que é isso que tem que ficar, né? O produtor hoje que ganha dinheiro com leite, com carnes, né? Com venda de bezerro, que for a base dele do pasto ou a base dele do que ele usa num confinamento, numa suplementação, ou ele compra muito bem ou ele produz muito bem. Não tem outra saída, em cima do que você falou, aí muito bem frisado, de um planejamento. Não, concordo contigo aí nessa parte de planejamento, é muito interessante. A parte de se tornar, quando eu falo assim, de se tornar agricultor, a gestão necessária para isso, né? O cara já está colhendo uma safra, já desenhou a outra, né? Já orçou a outra, já viu o que está acontecendo, né? Trabalha o negócio como talhão. A gente não trabalha o nosso boi no confinamento como indivíduo. A gente não trabalha a vaca de leite hoje ainda como indivíduo, né? A gente não estou falando que tem que trabalhar a vaca de leite Sim. como um pé de soja, né? O cara vai ver. Sim. Mas claro, entender exatamente isso, né? Nós estamos trabalhando com variáveis, né? Que de uma vaca para outra, uma do lado da outra, no mesmo ambiente, na mesma gaiola, na mesma cama, né? No mesmo piquete, elas estão sofrendo a mesma intempérie, está sendo levada a mesma nutrição, porque uma responde diferente da outra, né? E a mesma coisa, o produtor por que um responde diferente do outro, né? Muitas coisas que a gente vê é justamente e simplesmente isso, né? É muita coisa envolvida dentro da tomada de decisão, né? Desde ego a tamanho do bolso, mas são coisas que tem que ter o planejamento, né? O planejamento, e aí, mais Marcelo, tecnologia. respondendo a sua pergunta especificamente do sorgo, uma coisa que a gente constatou também na prática é assim, quando você fala, eu vou optar pelo sorgo ou pelo milho reidratado, cara, assim, às vezes eu vejo, você pega mais para o Centro-Oeste, né? Tem lugar que você mesmo dá assistência para o lado ali, mais de Vila Rica ali, subindo mais, tem lugar ali que o cara ele não consegue tirar uma soja às vezes e colocar uma safrinha de milho lá, altitude baixa, não chove, né? Aí o cara às vezes prefere colocar um milheto, colocar um sorgo mesmo, que ele vai conseguir colher lá ainda, né, uma 40, 50 sacas com a própria adubação da soja. Então, cara, aí vai de cada sistema, né? Assim, não tem uma regra. No fim, ele está sendo eficiente, porque ele está produzindo uma parte da energia dele dentro da fazenda dele, otimizando, né? E não podemos esquecer, né, Marcelo? Em qualquer sistema, né? Eu falo assim, ó, qualquer sistema
a forragem mais barata é a que você produz bem produzida na fazenda. O grão mais barato é o que você produz bem produzido dentro da sua fazenda, e ponto final. Eficiência. Acho que o que a gente pode tirar aqui de duas coisas, disso que a gente falou muito aqui, né, saindo, até extrapolando o nutricional, pensando como a blindagem, eu acho que levantamos duas grandes questões, né? Uma é o planejamento e a outra é a eficiência, né? Não estou falando que você precisa ter o coxo ladrilhado para a vaca produzir 40 quilos de leite. Se não tiver comida lá dentro, a que come na terra vai dar mais leite que ela. Então, assim, acho que essas duas situações, né, blindam bastante qualquer atividade, né? Até o seguinte, Marcelo, falando especificamente de dieta aí para corte, nós vamos definir do mesmo jeito, mas falando especificamente hoje de uma dieta de uma vaca lactação de alta performance, que ela está comendo aí seus 20 quilos de matéria seca, o dobro do que come um boi confinado, a exigência dela é 3, 4 vezes mais do que um boi ganhando 2 quilos por dia, né? Então, assim, a gente chegou também na conclusão esse ano, fazendo conta aí para muito cliente, que se no final lá a gente tiver que trabalhar basicamente com o milho produzido na fazenda, uma silagem de milho, né? E um núcleo, cara, e no máximo, às vezes, você conseguir colocar alguma segunda fonte de forragem, seja ela um capiaçu, igual você falou, produzido na fazenda, uma capineira, para a gente conseguir diluir um pouco o milho nessa dieta, cara, nós vamos tocar o pau, porque no final, não quero saber vamos falar assim, se a minha vaca está comendo a melhor nutrição do mundo. Eu quero saber se ela está bem reproduzindo e está me dando lucro. Se eu conseguir fazer, né, um animal dar lucro, né, comendo só capim e sorgo, comendo silagem de milho, né, e núcleo, cara, aí é o que eu falo. É aí, Marcelo, que a gente separa os homens dos meninos do ponto de vista de conhecimento nutricional hoje. Não falta, né? Tem muito profissional bom no mercado, né? E você tem que pensar que se você está confinando um boi, né? O maior custo seu é a comida. Não adianta. Não, tem um boi magro, Jorge. Beleza, tem um boi magro, mas vamos tirar o boi magro da história. Nós estamos falando de nutrição. O maior custo da planilha lá, tirou o boi magro, né? É boia. 80 é boia. Você vai para o leite, é a mesma coisa. Então, assim, e aí, Marcelo, eu acho que assim, se você pegar hoje, a gente acompanha alguns granjeiros de longe aí, suinocultores, avicultores. Eu acho que se a gente copiasse um pouco o que esse pessoal faz hoje com relação à proteção, e os caras não têm outra opção, né, bicho? Nós ainda, que mexemos com o ruminante, nós temos aí, no mínimo, 50% da dieta para trabalhar com forragem, no pior do cenário. Né? No melhor do cenário, você vai a 80% de forragem, né? E os caras lá não tem isso. Eles têm que ser bom, né, para poder estocar, comprar, armazenar, né, fazer trava com grão. Né? Então, além de toda essa conversa que nós falamos de mercado, se usa reidratado de sorgo, se usa reidratado de milho, nós também, o planejamento também te pede isso. Ele te pede um planejamento de compra, né? Claro, planejamento de fonte de alimento que você vai estar usando. Por exemplo, esse ano, se você perguntar para mim, Jorge, você vai usar caroço de algodão? Nem sei, caroço de algodão hoje é R$ 2.300 a tonelada, meu amigo. O ano passado, nessa época, era 1.000. Entendeu? E chegou ali em maio, julho, na época de fazer contrato, era 850. Entendeu? Agora, não, a minha vaga, mas eu não posso tirar o caroço de algodão. Cara, esquece, entendeu? Você tem tecnologia e nós temos conhecimento hoje para poder trabalhar, né? Se você realmente falar, não, eu não. Porque o grande problema, Marcelo, que a gente constatou também de agosto para frente do ano passado, com muitos produtores, é assim, cara. Apareceu o DDG, aí apareceu farelo de algodão, não sei o quê, então, e a soja batendo 2.500, 2.700, o produtor fala, pô, mas aí a hora que você. E o produtor apavorado, por isso que eu falo nessa hora, Marcelo, o bom acompanhamento, né? Quem está bem acompanhado, peraí, respira fundo, vamos lá. Como é que você vai pôr o seu fluxo de caixa
para comprar soja, comprar DDG e comprar farelo de algodão. Né? Isso eu estou falando para... Cada um sabe para quem eu estou falando isso aqui. Né? Pô, né? Você é um cara que tem lá 50 mil boi confinado, 10 mil é outro. O cara que tem 200 vacas, 100 vacas, o que tem 200 boi confinado, tem 100 boi. É outra conversa, Marcelo. É outra. Né? Então, eu falo Exato. assim, por isso que eu acho que assim, nós vamos fazer 1000 lives dessas, nós não vamos falar tudo que tem que falar, porque Não tem o jeito, tema né? é muito vasto, é complexo, né? Mas Sim, eu acho que o bacana é a gente tentar ir mostrando isso para o pessoal e o pessoal ir entendendo que não existe o melhor, não existe o pior, existe o planejamento para o seu negócio. Como é que nós vamos exatamente. fazer? Exatamente. Essa é a receita de bolo. Essa é a receita de bolo. Cara, mas bom demais. Jorge, nós estamos aqui caminhando aqui já para findar o negócio. O que que acontece, cara? A gente está fazendo essa gravação, né, justamente porque deu pau na live que a gente ia fazer, né, transmitido diretão aí da É, 11. Então eu deixei lá na Potencial PEC 1 para justamente falando, ó, moçada, como pisamos na bola, a gente vai gravar um vídeo, vou disponibilizar isso no IGTV e qualquer dúvida, favor, direct, e a gente vai estar disponível para solucionar, se a gente der conta, claro, as questões que aparecerem. Então, estou deixando aqui esse bate-pronto para você, porque às vezes pode cair alguma questão e a gente vai repassar e eu vou te passar para a gente estar respondendo a turma que entrar em contato, tá? Cara, e agradecendo demais a presença aí, a disponibilidade, a gente sabe que a correria é foda, mas agradeço demais você tá deixando um espaço aí para a gente. Quer deixar o convite para que possamos falar mais assunto dentro dessa parte de nutrição? Tem muito, né? Tem coisas absurdas acontecendo, como tem coisas lindas para a gente tá discorrendo aqui. Então, cara, fica o meu convite, fica meu agradecimento. Muito obrigado mesmo por estar participando aí com a gente. É curto o espaço de tempo, mas nós temos muito tempo ainda também para tá falando muito mais assuntos aí. Deixo contigo aí para fazer o seu agradecimento, o seu merchan, o que você precisar fazer aí, cara. Muito obrigado mesmo. Marcelo, eu fico honrado demais aí de participar. Acho que podemos até deixar o compromisso com o pessoal aí, se o pessoal gostar aí, realmente, de curtir, né, de replicar isso aí e a gente voltar a fazer mais temas, que eu acho que tende a ser muito agregador para todo mundo. Eu acredito muito no que a gente trabalha. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase, né, do agro, né, de quem realmente vai virar profissional no negócio, né? Nós estamos vivendo essa virada. Eu acho que é um momento para quem gosta lá de calçar a botina, acordar cedo, né, ver o galo cantando, tomar um café, saindo aquela fumaça da chaleira, 4h30, 5 horas Exato. da manhã, né? Eu acho que assim nós temos muito para melhorar, pessoal, muito, né? Muito mesmo. Eu acredito nisso particularmente. A oportunidade do agro ela é gigante, gigante, né? Nós estamos numa virada de chave aí agora, tem muita coisa para acontecer, né? E nós só vamos conseguir fazer isso trocando informação, trabalhando com gente séria, trabalhando com gente que realmente quer fazer esse país para frente. Eu acho que no final, Marcelo, a gente acorda todo dia nisso, pensando em fazer alguma coisa que deixe resultado, né, para alguém e para os nossos clientes, para os nossos colegas, amigos, né? Então, cara, obrigado, agradeço demais. Eu não vou fazer merchan nenhum aqui, não. Eu acho que a gente está aqui Não, num mas bate-papo. fala do seu Instagram aí, Sim, o endereço. você sabe, né, Marcelo? Pô. A gente quase não tem nem tempo para mexer nisso, isso que é a verdade, mas tem que arrumar um tempo, isso é importante hoje, né? A gente está em plena lockdown aí, e hoje eu estou tentando atender muito cliente realmente por mídia aqui, por WhatsApp, né, por alguma reunião,
e tem ajudado demais. Tem produtor ainda que não entendeu isso aí, né? Eu até brinco, né? Eu falo, eu vou deixar uma foto minha lá no escritório lá para você matar a saudade. Mas assim, hoje a presença na fazenda ela é importante, né, Marcelo? Mas na vida corrida, se você consegue otimizar o tempo, né, do produtor, do cliente, o seu, né, todo mundo sai ganhando nisso aí hoje. Então, Exato. esses bate-papos, essas coisas. Então, assim, meu Instagram tá lá, né, o GDB Soluções, e se vocês precisarem do contato, e nós estamos aí, pessoal. Agradeço mesmo, Marcelo, obrigado, cara, pela oportunidade, e vamos bolar mais bate-papo desse, que eu acho que é nesses momentos que a gente até sai daqui com mais dúvida do que realmente é certeza das coisas, né? Não, que top, cara. Que bom demais. Eu até brinco esses tempos que eu ando trabalhando dobrado e cansando menos. Né? Tá bom o negócio. Entendeu? Top. Jorge, fica na paz aí. Um grande abraço. Tá? Tem que ser assim, porque tá. Isso aí. E a Tamo gente junto. vai falando, cara. Tamo Eu vou junto. disponibilizar lá, eu te passo depois o link para colocar, vai para o YouTube, Top. vai para tudo. Tá? O YouTube é PastoCast. Top. Aí eu disponibilizo para a gente trabalhar isso aí. E vamos fazer a próxima aí o mais rápido possível. Tá bom? Valeu, Marcelo. Grande abraço, cara. Fica com Deus. Forte abraço. Valeu.